Bem-vindo ao AGJ Talks. Eu sou Cleiton Guimarães. E eu sou Gleider Guimarães. E nesse episódio, vamos falar sobre o sujeito consumidor na sociedade de hiperconsumo. Inicialmente, para poder falar de uma sociedade de hiperconsumo, é necessário fazer uma retrospectiva histórica, remontando à era pré-industrial, em que havia uma produção essencialmente artesanal, e depois a transformação na era industrial, em que a produção passa a ser industrial, através de maquinários. A partir dessa transformação em industrial, o mercado começa a adotar estratégias para incentivar o consumidor a consumir o excedente de produção, essa produção que começa a ser muito maior por ter se tornado industrializada. Essas são as primeiras linhas que vão dar início ao que a gente denomina sociedade de consumo e, posteriormente, sociedade de hiperconsumo. Bem, nessa perspectiva, a sociedade de consumo pode ser conceituada como aquela na qual se consome de forma massificada bens e serviços. E assim é a sociedade contemporânea desde a industrialização. No contexto dessa sociedade de consumo, a duração dos bens torna-se cada vez menor, de modo que somos impelidos a adquirir novos bens e novos serviços de forma constante, uma vez que o bem anterior já não satisfaz nossas necessidades. Quando a gente fala desse consumo massificado, a gente tem que ter em mente que isso é perpétuo, na medida em que sempre se cria insatisfação do consumidor quanto ao novo produto, pois a cada novidade cria-se uma nova necessidade. Um exemplo muito prático e eloquente disso foi a produção de automóveis nos Estados Unidos, quando havia uma baixa de consumo, pois cada família de média renda já havia comprado seu próprio veículo e por isso não havia necessidade de comprar novos. Então a indústria, atenta a isso, começou a produzir veículos em novas cores, alterando os modelos em poucas nuances. Dessa forma, criou uma nova necessidade do consumidor em adquirir aquele novo produto. Indubitavelmente, quando a gente fala aqui de uma sociedade de consumo, o que vem à mente são aqui essas produções de automóveis. Dentro aqui podemos pensar no Fordismo, no Taylorismo e até mesmo no Toyotismo, modelos de produção em larga escala industrializada que saíram tão somente aqui desse contexto de produção de automóveis e hoje são aplicados à produção de qualquer tipo de bem. Se pensarmos aqui na produção de lápis, de portas, televisões, todos esses tipos de produção seguem um desses modelos de produção industrializada em larga escala. Porque nesse contexto da sociedade de consumo, as individualidades de uma produção artesanal se perdem. E aqui, em detrimento dessas características, são colocadas uma produção generalizada na qual o bem torna-se igual para todas as pessoas. Todas as pessoas que usufruem de determinado bem, usufruem do mesmo bem em essência. Porque a produção industrializada em larga escala permite que as diferenças entre esses bens sejam mínimas ou até mesmo inexistentes. Note que todo esse contexto nos faz inferir que o consumidor passa a se importar com a sua identidade enquanto consumidor. Isso porque o que ele consome define quem ele é para a sociedade, e as marcas vão se apropriar disso. No contexto da sociedade de consumo, a arte também se modifica de modo substancial, uma vez que a arte, ela que antes tinha grandes nuances, ela tinha grandes diferenças, ela possuía camadas de emoções, de sensações, de profundidade na própria pintura, ela se torna mais massificada. E aqui a gente pode pensar na arte pop, especialmente por meio aqui das pinturas de Andy Warhol, como por exemplo na lata de sopa Campbell, ou na pintura da renomada atriz Marilyn Monroe, né? Talvez falando assim, o nome do artista não seja lembrado, mas por suas obras ele sem dúvida é lembrado por todos aqui quando eu falo de pinturas pop
que repetem determinada imagem com algumas cores diferentes. Nesse contexto, a própria arte se torna massificada. Note que em todo momento nós estivemos falando de sociedade de consumo. E em algum momento podemos falar que há uma nova fase, uma sociedade de hiperconsumo, especialmente nas últimas décadas do século XX, a partir dessa década. Porque o melhor viver tornou-se paixão das massas. Então, o que o Leida havia falado sobre esses exemplos da arte muito bem exemplifica. As pessoas consomem buscando uma qualidade de vida, seja por algum produto que efetivamente consiga gerar esse bônus, ou por mero entretenimento, ou por diversos outros motivos. Ainda nessa linha de intelecção, falando sobre a questão da arte, hoje em dia a gente pode citar o exemplo também dos non-fungible tokens, em que têm sido muito utilizados na arte e tem esse mesmo aspecto de poderem ser reproduzidos, mas não trata-se de uma mera reprodução, porque a partir de um token que você atribui à imagem, passa-se a ser algo diferente de uma mera reprodução, passa a ser algo único. Você detém um produto com um token, algo que você pode confirmar a originalidade. Então o valor do produto é acrescido. E olhe que nós estamos falando de um produto que é essencialmente digital. Essa é a nova faceta da sociedade. Bem, então, em continuidade aqui a uma sociedade de consumo, surge o que se denomina hoje como sociedade de hiperconsumo, não é mesmo? Na qual, por exemplo, autores como Bauman ou Lipovetsky tratam de uma perpetuidade de consumo na qual se cria necessidades antes inexistentes e que o sujeito é compelido a cada vez adquirir mais bens ou serviços, atualizando os seus bens ou serviços anteriores. Ora, o carro do ano anterior não é mais o carro da vez. É necessário que você troque seu veículo, que você atualize as suas compras de modo constante. O seu celular, ele é atualizado todo ano. E a forma externa, as suas características externas são facilmente modificadas e é verificável essas atualizações. Então, quando você tira um celular do seu bolso, as pessoas ao seu redor já sabem de qual ano é seu aparelho. Elas sabem qual o ano do seu carro só de olhar para ele. E aí surgem cada vez mais tecnologias específicas que objetivam tão somente acelerar essa necessidade de consumismo das pessoas. Note que a gente tem falado em aumento de produção e produção de novos produtos para gerar uma necessidade de consumo, mas em todo momento esteve atrelado à criação de uma necessidade no consumidor a questão do marketing. Nós podemos citar historicamente a Coca-Cola, que sempre exerceu esse papel com suas publicidades e que sempre instigou o consumidor a consumir os seus produtos porque o produto dela era diferente dos demais. Mas essa questão de marketing foi redimensionada atualmente com o advento da internet e especialmente das redes sociais. Porque, novamente, com essas novas tecnologias, permite-se ainda mais que o indivíduo possa ter sua própria identidade enquanto consumidor. Porque nas redes sociais, além de ter essa identidade, ele está mostrando não a sua comunidade, mas a todo mundo quem ele é. O que ele consome é o que o define. Nesse âmbito de uma sociedade de hiperconsumo, o ser somente é enquanto consome. O ato de consumir precede a própria existência do ser, de tal modo que o sujeito que não consome não está inserido na sociedade. Consumir torna-se parte integrante do ser, de tal modo que cada vez mais consumimos bens ou serviços, e esses bens ou serviços qualificam
quem somos dentro da sociedade. Eu diria mais, qualifica a nossa existência. Poderia parafrasear uma frase para dizer: hoje em dia se trata do consumo, logo existo. Porque o consumo também passa a ser uma questão que pode gerar certa discriminação. Pessoas que não têm como consumir determinados produtos ou serviços não podem estar em determinados locais, fazer determinadas coisas. Então, inevitavelmente, a questão do consumo está atrelada ao capitalismo. Esse modelo econômico passou a tratar exatamente disso, de um consumo exacerbado e que é sempre voltado para aumentar ainda mais esse ciclo infinito e vicioso de consumo. Quando pensamos aqui nessa situação de uma sociedade de consumo ou de uma sociedade de hiperconsumo, nessa segunda, na qual a tecnologia altera de modo significativo o método de aquisição de bens e produtos e até mesmo do exercício da personalidade, é inegável que a gente tem que pensar aqui que as marcas elas passam a exercer aqui não só um caráter de distinção entre uma e outra, mas também trazem consigo noções filosóficas, noções sociológicas, noções sentimentais e emocionais. Por exemplo, quando eu digo aqui Harley Davidson, as motocicletas, rapidamente as pessoas pensam em uma ideia de liberdade. Essa é a ideia que vem à cabeça delas, andar livremente. E esse conceito criado pela marca é o que a qualifica e também é o que qualifica os sujeitos que compram veículos dessa marca. Quando pensamos aqui, por exemplo, em Coca-Cola, é muito diferente de quando pensamos, por exemplo, na Fanta. A Fanta tem um caráter mais lúcido, um caráter mais adolescente. A Coca-Cola tem um caráter mais familiar. Então, cada produto, cada marca passa a trazer consigo noções que qualificam o produto e também que qualificam a pessoa. Porque aquela característica, ela transpõe o próprio objeto e ela é imposta na pessoa. É como um adesivo que andamos colado aqui em nossa pele. É tão evidente essa questão de que as marcas estão tentando adquirir uma determinada identidade para poder alcançar cada vez públicos maiores, que em próprios grupos empresariais nós podemos perceber isso, como a PepsiCo, que detém, por exemplo, diversos marcas de salgadinhos. Cada um dessas marcas possui um tipo de determinada identidade. Uma marca vai se atrelar a uma questão festiva, a outra marca a uma questão familiar. Olha, nós estamos falando dentro de um mesmo grupo empresarial. Eles estão adotando estratégias diferentes para alcançar públicos diferentes e dessa forma vender cada vez mais. Essa distinção que a gente tem de características elementares entre produtos, entre marcas, entre serviços que qualifica o sujeito, ela vai dizer cada vez mais sobre a própria pessoa. Porque os bens ou serviços que a pessoa escolhe a priori ali para utilizar no seu dia a dia, ela qualifica esse sujeito. Então a sociedade observa a pessoa não pela própria pessoa, mas pelos bens que ela consome. Por todos esses adesivos que ela tem colados em sua face que diz: ora, o meu celular é um iPhone. Logo, eu sou uma pessoa mais descolada, uma pessoa mais voltada à fotografia. O meu carro, ele é um carro híbrido. Logo, isso diz muito sobre mim. É até curioso pensar que, hoje em dia, há por parte dos consumidores uma guerra, entre aspas, para poder definir qual produto é melhor. E isso não é algo novo. Nós podemos remontar, por exemplo, à época do lançamento dos primeiros videogames domiciliares, como o Mega Drive e o Super Nintendo,
que já havia por parte das crianças e dos consumidores uma necessidade de afirmar: eu consumo esse produto, esse produto é melhor, portanto eu sou um consumidor mais esperto, mais antenado. E isso existe ainda hoje em dia. Nós podemos, o caso mais nítido é dos celulares, enquanto tem pessoas que vão defender ativamente o iPhone e outras vão falar que é um absurdo a pessoa gastar aquele determinado preço em um produto que é extremamente caro quando comparado ao outro, como o da Samsung. É uma questão bem curiosa que reflete muito bem os tempos atuais. E é interessante a gente pensar também que, uma vez que todos esses produtos, esses bens passam a qualificar a pessoa também se converte em próprio produto. A pessoa deixa de ser tão somente uma consumidora e se torna aquilo que denomina-se hoje como produmidor. Ora, o que é isso? É a pessoa que tanto produz quanto consome. A pessoa, ao mesmo tempo que ela consome bens ou serviços, ela produz bens ou serviços, ou ela mesma se torna um bem ou serviço. A gente pode pensar aqui, por exemplo, eu gosto muito de usar essa analogia com a rede LinkedIn. Porque no LinkedIn as pessoas tolhem aspectos de sua própria personalidade para passar determinada imagem específica acerca de si. Então ninguém utiliza o LinkedIn para postar as fotos das férias. Ninguém posta no LinkedIn a foto do almoço com a família. Por quê? Porque o objetivo da rede é de criar relações entre empregados e empregadores, de conseguir um novo posto de trabalho, emprego ou função em determinada empresa. Então, nessa perspectiva, a gente tem que perceber aqui que as pessoas, em todos os momentos da sua vida, ela escolhe determinadas características que ela quer mostrar para se vender. Dentro do LinkedIn, ela utiliza, por exemplo, seus aspectos profissionais. Então, ela tenta vender a sua imagem, vender quem ela é como o melhor dentro de um determinado universo de pessoas. Ora, sou o melhor dentro desse âmbito do direito porque participei de tantos cursos, de tantas palestras, realizei tantas atividades sobre esse tema. É tão claro que o consumidor passa a ser também um produto, que ele tem valor, nós podemos pensar na questão da proteção de dados. Um consumidor, enquanto ele está em uma rede social, demonstrando seus interesses, ao curtir determinada coisa, ao seguir determinada pessoa, ele demonstra seus interesses não só pessoais para seus amigos, para seus familiares, mas demonstra para a rede que está gerenciando todo esse conteúdo. E ela consegue, a partir desses dados, analisar o perfil do consumidor. E a partir disso, utilizar essas informações para direcionar para ele determinada publicidade. Então, a todo momento a gente tem falado de consumidor. E o consumidor, como nós sabemos, é vulnerável. Mas essa vulnerabilidade está ainda mais flagrante nos tempos de hoje. Porque o consumidor não se dá conta do regime a que ele está sendo exposto, da atualidade, em que ele é sim um produto. Todo fazer dele, toda a existência dele nas redes sociais tem valor. E esse valor não tem sido revertido em favor dele. Ao contrário, tem sido revertido a favor das grandes empresas que detêm todas essas informações. Porque hoje em dia, informação é poder. Nessa questão da vulnerabilidade, é mais flagrante ainda quando a gente pensa na questão da hipervulnerabilidade. São sujeitos que têm uma vulnerabilidade acentuada. Ou seja, crianças, pessoas idosas. Uma criança dificilmente vai perceber que ela está sendo instigada a comprar determinado bem. Quando aparece determinada publicidade em sua rede social, ela simplesmente vai estar interessada em comprar.
diretamente, eu diria que imediatamente ela vai direcionar os seus pais e pedir: eu posso ter esse determinado produto? Porque criou-se uma necessidade que anteriormente ela nem tinha. Esses são os novos tempos. O consumidor tem que se ater que, apesar dessa vulnerabilidade, a internet pode ser um meio dele se fortalecer e diminuir um pouco essa vulnerabilidade. Existem ferramentas para que haja um consumo mais consciente, comparadores de preços, várias ferramentas que podem proteger. Pode evitar de usar determinadas redes sociais. Há redes sociais hoje em dia se preocupando com a questão da proteção de dados. Isso por quê? Porque algumas pessoas estão se dando conta do que acontece. Então elas vão priorizar uma rede social que não utiliza seus dados, porque são seus dados pessoais, é sua vida íntima. É algo que você não quer que todas as pessoas saibam. Toda essa discussão que a gente está tendo hoje é pautada na figura do consumidor. É a partir desses elementos que vão se construindo de uma sociedade hiperconectada que justifica a gente estabelecer que o consumidor está numa situação de vulnerabilidade em uma relação de consumo. Essa situação de vulnerabilidade é principalmente devido à sua deficiência informacional, pois ele não tem determinadas informações enquanto o fornecedor o tem. E dessa forma, ele é compelido a consumir, seja ele estando ciente disso ou não. E para além da questão da vulnerabilidade, a hipervulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade acentuada. A gente pode fazer referência às crianças, aos idosos. Uma criança, por exemplo, quando a ela é direcionada uma determinada publicidade, dificilmente ela terá condição de dizer não àquele determinado produto, porque você cria uma necessidade para ela que até então, para ela, sequer existia. Nesse contexto de uma sociedade de hiperconsumo, essa vulnerabilidade, e em alguns casos, como você bem disse, a criança e o idoso, a hipervulnerabilidade, ela tem que ser olhada com muita atenção, porque os consumidores, eles estão em uma patente situação aqui de vulnerabilidade e de disparidade em relação aos fornecedores de produtos ou serviços, os quais cada vez mais possuem aparatos para a realização aqui de publicidades direcionadas, de publicidades muitas vezes abusivas, né, em relação aos consumidores e que podem aqui ensejar danos diversos. Nessa esteira, falando das novas tecnologias e como elas acabam influenciando a questão do consumo, me lembrou esses aparelhos conectados como os da Amazon, Amazon Echo, a Amazon Show, que há denúncias que esse tipo de aparelho tem captado o som ambiente durante o dia, a contragosto do consumidor, para justamente poder depois oferecer publicidades direcionadas. Esse é um problema que a gente enfrenta nos dias de hoje. Essas novas tecnologias e os limites que essas tecnologias têm que ser a ela impostas para que não se viole o direito do consumidor. Sem dúvida alguma, são questões que devem ser observadas de muito perto, não somente por nós, juristas, mas por toda a sociedade. Porque à medida que a gente se cala, à medida que a gente é ouvida de lutar pelos nossos direitos aqui, né, a proteção dos nossos dados, da nossa intimidade, cada vez mais tanto o Estado quanto empresas privadas vão tolhendo a nossa liberdade e a nossa autonomia. Essa foi justamente a mensagem que a gente queria abordar hoje, a figura do consumidor nessa era moderna, que é completamente associada à tecnologia, a ponto de podermos falar que é uma sociedade de hiperconsumo,
em outro aspecto também, uma sociedade de informação, porque a informação tem um papel essencial nos dias atuais. Com isso, nós nos despedimos. Esse foi o terceiro episódio do AGJ Talks, em que tivemos a oportunidade de discutir acerca do sujeito consumidor na sociedade de hiperconsumo.